Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à Sabesp, uma informação relacionada ao IRB que hoje desabou quase 8%, trazer aqui novidades no imposto de renda, finalmente uma ótima notícia para o pequeno investidor. Por outro lado, uma notícia ruim para uns, boa para outros, a volta do imposto sobre combustíveis, gerando grande volatilidade na bolsa de valores. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com a Sabesp, segundo o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, os estudos para a privatização da Sabesp ficarão prontos até março. O foco desse governo são privatizações e parcerias público-privadas. Sabesp esta que subiu bastante nos últimos 12 meses, ao contrário, por exemplo, de Sanepar, ela subiu 31%, uma alta expressiva, só que diferentemente da Sanepar, ela paga um dividendo baixo, só que não negocia tanto acima do valor patrimonial, de tal forma que foi um investimento melhor do que a Sanepar nesse último ano. Mas historicamente foi um investimento ruim, nos últimos 10 anos entregou uma rentabilidade negativa. De qualquer forma, é uma empresa que tem indicadores ok, mas cresce muito pouco, uma empresa de crescimento lento e que não paga dividendo, não faz muito sentido para a minha carteira. Não é recomendação. Sobre IRB, hoje ela desabou. E de plano a gente percebe o seguinte, só nos últimos 30 dias o IRB vem caindo mais de 20%. Nos últimos 5 dias, 15%. E só na data de hoje, quase 8%. Isso acaba destruindo o discurso de que o grupamento gera menos queda nas ações. O IRB continua caindo sem parar mesmo após o grupamento. Claro que na teoria o grupamento serve para isso, para diminuir o risco da grande diluição de ações no mercado. Mas quando uma empresa está indo mal, quando uma empresa está repleta de especulação, o aluguel de ações vai continuar pressionando as cotações para baixo. E vale ressaltar que o IRB nos últimos 12 meses acumula quase 80% de queda e continua dando prejuízo. E a queda de hoje decorreu de um simples comunicado ao mercado de que o IRB alterou a data de publicação de seus resultados. Agora será no dia 8 de março, quarta-feira, após o fechamento do mercado. Acontece que o balanço seria divulgado nesta segunda-feira e aí o mercado estranhou essa situação. Por quê? Se não há nada de estranho a ser trazido no balanço, por que esse adiamento? Um adiamento relativamente longo, de mais de 10 dias. E nós sabemos que o trimestre será marcado por mais um prejuízo. O mercado espera aí um prejuízo superior a 30 milhões de reais, que é um prejuízo menor do que o ano de 2021, ainda assim um prejuízo enorme. Por isso uma empresa ainda com fundamentos muito ruins, que eu acabei me desfazendo e colocando a posição em Bradesco, por exemplo, que é uma empresa muito mais sólida e que acabou caindo bastante também. Não é recomendação. E uma notícia boa, finalmente, as novas regras para o pequeno investidor na declaração do imposto de renda melhoraram. Principalmente você aí que em 2022 começou a investir em ações, tem menos de 40 mil reais em investimentos. O que acontece na prática? Foi justamente nessa segunda-feira, dia 27, que o governo federal anunciou novas regras para o imposto de renda. E veja só que interessante, em relação àqueles que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, então envolve ações, fundos imobiliários, mercado futuro, ficam obrigados no ano calendário 2022 a realizar a declaração do imposto de renda se o somatório em vendas em ações, fundos imobiliários, por exemplo, inclusive isentas, ou seja, mesmo se eu vendi abaixo de 20 mil, tá? Desde que seja superior a 40 mil reais em 2022 e operações sujeitas à incidência do imposto. Então, quando eu realizei uma venda tipo day trade, eu fico obrigado também, porque daí day trade não tem isenção. Ou aquelas vendas que superam 20 mil reais e eu tenho lucro. Então isso facilitou muito agora a vida do pequeno investidor. E a justificativa para isso não poderia ser diferente. A Receita justifica essa mudança no sentido de que o mercado brasileiro avançou muito, mercado financeiro. E esse aumento no número de investidores gerou essa defasagem. Como assim todos, inclusive aqueles que possuem poucos investimentos em ações, por exemplo, até 20 mil reais, 10 mil reais, precisavam realizar declaração de imposto de renda. Dessa forma, finalmente, algo bom vindo do Estado. Portanto, hoje a regra é a seguinte: declarar ações, fundos imobiliários ou assemelhados no imposto de renda somente é obrigatório para aqueles que operaram acima de 40 mil no ano de 2022 na B3 ou realizaram day trade, porque daí day trade é tributado em qualquer situação, então você vai ser obrigado a fazer declaração. Olha agora como
ficou ruim fazer day trade, hein? Para quem tem pouco dinheiro. Ainda pior, né? Porque já é algo ruim, ficou ainda pior. Então você, pequeno investidor que acumulou ações 5, 10, 15, 20 até 40 mil, você não vai precisar realizar essa declaração. Por outro lado, o governo decidiu reonerar os impostos federais sobre os combustíveis. Isso aqui já era algo esperado. Apesar de o governo federal estar estudando se faria uma reoneração parcial, não. Dessa vez, a reoneração veio com tudo. Então, ao final de fevereiro acaba essa isenção. O governo deve arrecadar mais de 28 bilhões de reais em receitas com essa medida, e isso gerou volatilidade hoje nos mercados. Ações como Petrobras, São Martinho e Raízen acabaram subindo por conta dessa decisão, que beneficia essas empresas que estavam com resultados prejudicados, principalmente São Martinho e Raízen, por conta dessa desoneração. Contudo, nós sabemos que o preço da gasolina vai subir 70 centavos praticamente de forma imediata e que o governo tende a não fazer isso novamente, porque isso aqui é uma medida do Haddad para tentar equilibrar as contas públicas aqui no país. E aí, na presente data, o Ibovespa acabou fechando com uma leve queda, mesmo com essa alta da Petrobras e uma pequena queda aqui da Vale. Só que o IRB teve uma queda muito forte, Oi também teve uma queda muito forte, o varejo até teve uma alta, só que bancos no geral acabaram não subindo. Banco do Brasil, por exemplo, caiu 1,36%, Banrisul caiu também, Bradesco, que já está aqui na casa dos R$11, teve queda, Itaúsa caiu também, Santander teve queda. Então, a pequena queda hoje do Ibovespa acabou sendo gerada por conta dos bancos. E veja que Cosan acabou subindo também por conta dessa medida, que se beneficia a Raízen, beneficia a Cosan. E olha que a Irani subindo forte após seus resultados acima do esperado. Então, para quem saiu zerando posição em Irani porque controladores estavam vendendo, cuidado, o giro pode ser uma grande armadilha e geralmente o é. Já setor elétrico não teve aqui grande volatilidade, inclusive Energias do Brasil ficou no 0 a 0. E esse caso aqui da desoneração dos combustíveis deixa muito claro como o político fala o que o seu público quer. Por isso, muitas vezes, quando o Lula fala, eu vou desonerar combustíveis, vou deixar a gasolina mais barata, ou eu vou enquadrar o Banco do Brasil, esse tipo de coisa é só para o seu público mais leigo acreditar, quando na verdade, na prática, eles não conseguem fazer o que bem entendem. E como hoje a responsabilidade fiscal está sendo muito visada, inclusive com o precedente Dilma, eles estão bem mais cautelosos nesse sentido. E essa é a esperança para o brasileiro. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo, como operar venda de puts na prática no BTG, como rentabilizar a sua reserva de oportunidade, ações que inserimos na nossa carteira Philip Fisher. Você acompanha o desempenho das carteiras principal, Fisher, Small Caps e também a carteira do 0 aos 100 mil, aulas sobre Small Caps, aulas de como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos pelo modelo de Gordon, aulas do fluxo de caixa descontado, aulas da análise fundamentalista e também aulas de indicadores da análise fundamentalista, como fazer a leitura adequada desses indicadores. Ainda como fazer a gestão de risco da sua carteira, o indicador PEG Ratio do Peter Lynch e como investir no exterior. Além de ter acesso a lives exclusivas semanalmente comigo, onde você pode tirar suas dúvidas e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a sua opinião a respeito dessa nova regra da Receita Federal? Aposto que te tranquilizou você, pequeno investidor. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!